No Rio de Janeiro aconteceu esse confronto entre policiais e traficantes, e nessa brincadeira morreu praticamente 140 pessoas, entre 4 policiais e o restante bandido, porque Deus já tinha avisado. Deus, ele sempre avisa o homem do seu caminho torto, daquilo que vai acontecer com ele no final da sua carreira, se ele continuar. Olha o que está escrito aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Para muitos marginais, muitos traficantes, parece ser glória uma vida como eles vivem, com um fuzil enorme na mão, dominando um território, dominando um território e fazendo tudo o que eles fazem, muitas vezes até prejudicando a vida de inocentes que não tem nada a ver. Então, eles escolheram esse caminho. O caminho que eles escolheram, que é o caminho do tráfico, o caminho das drogas, o caminho do roubo, o caminho que eles escolheram só leva a 2 destinos: a morte e a cadeia. Não tem outro. O mesmo diabo que exalta o homem, o mesmo demônio que exalta o homem, colocando sobre ele um fuzil enorme, colocando honra e glória para que a população e as pessoas tenham medo deles, é o mesmo ser maligno que vai deixar ele de lado quando ele estiver na pior situação da vida dele. Tem um ditado que diz assim: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Pois é, o diabo te coloca na fria, mas não te tira da fria. Ele dá glória, ele dá poder, ele dá riqueza e grandeza, mas ele não dá proteção. O único que dá proteção é rejeitado, que é Cristo. Então, nesse confronto entre bandidos e polícia no Rio de Janeiro agora, ficamos penalizados porque ali são almas que foram embora dessa vida para outra, infelizmente, sem Cristo, e ficamos penalizados pelas mães, muitas vezes pelos pais, de ver o seu filho ali, assassinado pelo caminho errado que ele escolheu. Infelizmente, escolheu o caminho errado, escolheu o caminho em que Deus já vem alertando. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, direito, mas o final desse caminho é a morte. Nesse caminho o homem vai ter dor e sofrimento e tristeza. O diabo colocou um fuzil na mão deles, deu glória para eles, deu grandeza para eles, deu exaltação para eles, deu dinheiro para eles, só que não deu proteção para eles, porque o diabo não protege ninguém. A missão do diabo é destruir o homem. Quando acontece uma situação dessa, que praticamente 140 bandidos morreram pela mão da polícia, os demônios gostam. Eles ficam dando risada e aplaudindo, porque são 120 pessoas, 140 pessoas que morreram sem Cristo, que deixaram essa vida na pior situação. Pastor Júlio, você não está julgando? Não. Paulo disse assim, que nenhum de nós morra como
ladrão, assassino. Cada um de nós não venha morrer nessas situações que a Bíblia condena. Infelizmente, a gente sabe que é duro, mas é a realidade. Morreram sem Cristo e partiram para a eternidade no crime, no assalto, no roubo, trocando tiro com a polícia. Então, esse caminho é o caminho das trevas. É o caminho que, lá no final dele, toda a glória, a exaltação, a glória de um fuzil na mão, de um colete, de estar tirando com metralhadora, com fuzil, toda essa glória termina. É o que está dizendo Deus. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. No final é a morte. No riso terá dor, terá sofrimento, infelizmente, né? Os homens se afastam de Deus, deixam Deus de lado, e quando chega um momento como esse, a gente fica com pena da família, dos parentes, sinceramente nada mais, porque eles escolheram esse caminho. Aí vai ter aquelas pessoas que vão dizer, mas chegou o dia deles, é porque eles tinham que morrer trocando tiro com a polícia. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A palavra de Deus, ela nos ensina diferente. A palavra de Deus diz assim, que o homem, por falta de sabedoria, morre fora do seu tempo. Mas o inteligente acrescenta os seus anos de vida, morre no tempo certo. Uma pessoa que está com um fuzil na mão, atirando contra a polícia, vivendo uma vida que eles vivem, uma vida que não há misericórdia, a gente sabe que a qualquer momento a vida deles serão ceifadas, ou na mão da polícia, ou na mão do próprio crime, porque o próprio crime não perdoa. Quantas pessoas já morreram pela mão do crime? Quantas pessoas, traficantes, assaltantes, ou seja, participantes de grandes comandos, não morreram na mão deles mesmos, um tirando a vida do outro? Não tem misericórdia, não tem. Na mão da polícia não há misericórdia, e nem na mão deles há misericórdia entre uns para com os outros. É o que o Provérbios está dizendo. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o final dele é a morte, e até no riso vai ter dor o coração. Sinceramente, todo aquele que continuar vivendo nessa vida só tem dois caminhos, ou cadeia ou morte, porque certamente vão morrer e vão morrer sem Cristo. Deus abençoe. Aqui vai a minha opinião e também vai os meus sentimentos aqui para a família. A família, infelizmente, não deve passar por isso. Amém? Deus abençoe.